Quero falar com vocês hoje sobre encontros com Jesus. Hoje nós vamos começar uma série falando sobre encontros com Jesus. E vamos começar com Nicodemos. Quem era Nicodemos? A Bíblia fala que ele era um fariseu, um mestre da lei. Era um homem que conhecia tudo, sabia tudo. Era um homem vivido, experiente, de uma certa idade. Era um homem que, para ir ter o encontro com Jesus, ele precisou quebrar algumas barreiras do seu interior. A Bíblia fala que ele foi ter de noite com Jesus. Ele foi à noite. Ele foi à noite nas escondidas. Ele conseguiu esse encontro, esse horário com Jesus e foi. Foi ter ali seu encontro com o Senhor. E eu fiquei pensando que o que eu falaria para o Senhor? O que eu falaria para o Senhor? Qual seria a minha palavra para o Senhor? E aí veio no meu coração assim, não, você não pode falar nada, você tem que ficar calado. Deixa o Senhor falar. Porque às vezes a gente, como mestre, né? Eu quero falar, quero perguntar, quero saber como é que ele andou sobre as águas, e começa a vir um monte de perguntas na nossa cabeça. Mas esse é o momento para a gente ficar quietinho. Amém? Ouvir o mestre. E Nicodemos, mesmo nesse questionamento interior, ele conseguiu ouvir o mestre. Ele conseguiu. A primeira desafio de Nicodemos foi superar as barreiras, superar as suas barreiras. E a pergunta para nós é: qual é a nossa barreira? O que me impede de ter com o Senhor? O que me impede de falar com o Senhor? Talvez você fale assim: não, nada me impede. Então, legal, você conseguiu romper a semana inteira falando com o Senhor. O que me impede? Qual que é a barreira? O que me separa desse encontro com o Senhor? Talvez você pode dizer, a falta de tempo, as atividades, as redes sociais, tanta coisa acontecendo, eu não consigo quebrar essa barreira, mas nós precisamos aprender na nossa caminhada a quebrar a barreira. Amém? O que está me impedindo? Nicodemos, ele conseguiu fazer isso, ele achou um horário na sua agenda. Ele achou um horário onde que ele não seria interpelado. Ele achou um horário onde que ele não seria questionado. E ele foi ter o encontro com Jesus. Amém? O mais interessante e importante na nossa caminhada é ter o nosso encontro com o Senhor. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. E a pergunta para nós é: você teve seu encontro com o Senhor? Ontem, sexta, quinta. Ao longo da semana você teve um encontro com o Senhor que você pode falar assim: nossa, eu estou maravilhado, porque essa semana eu encontrei com o Senhor. Essa semana eu falei com o Senhor, Ele falou comigo, como diz a música lá de Daniel de Souza. Eu encontrei com o Senhor. Eu tive um encontro com o Senhor, eu falei com Ele. Nicodemos superou as suas barreiras. Ele veio ter com Jesus à noite. Se durante o dia estava impedindo, tinha alguma barreira, ele foi à noite. Ele falou: não, eu vou à noite. Ninguém vai me ver, ninguém vai perguntar nada, eu vou ali, mas eu vou ter um encontro com o Senhor. Se durante o seu dia está tumultuado demais, talvez na madrugada seja aquele horário assim tão especial para você ter um encontro com o Senhor. O importante é ter um encontro com o Senhor. Amém, queridos? Diga para a pessoa que está do seu lado: o importante é ter um encontro com o Senhor. Amém? É ter um encontro com o Senhor. O importante da nossa caminhada é ter um encontro com o autor da vida. Amém? O segundo ponto que eu quero falar para vocês é: seja uma pessoa simples. 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 Nicodemos teve que deixar um pouco seu ser mestre, a sua sabedoria, e foi ter um encontro com Jesus, mas ele já começou a sentar no seu coração em ser simples. Simples. Amém? A simplicidade, ela conquista qualquer encontro. A simplicidade na nossa vida, quando a gente chega achando que é muita coisa, já acabou o encontro. Não tem argumento, não tem conversa, não tem nada. Mas quando eu chego ali: Senhor, eu não sei nada. O Senhor é mestre.
Amém? O Senhor é mestre em Israel. O Senhor faz coisas que só Deus com o Senhor. Ele chegou ali desarmado, queridos. Muitas vezes nos nossos encontros, a gente chega armado, chega todo preparado, vou falar isso, vou falar aquilo. Nicodemos chegou como uma pessoa simples. Olha o verso, olha o que diz a Bíblia. Ninguém pode ver o reino de Deus senão nascer de novo. Diga comigo, nascer de novo. Isso nos remete ao quê? A simplicidade de uma criança. Não é? A simplicidade de uma criança. Se não me tornar simples, não posso ver o reino de Deus. Se eu não assumir a simplicidade de uma criança, não posso ver o reino de Deus. Nicodemos, mestre, Jesus fala com ele, olha, você tem que nascer de novo. Tem que tornar simples. Amém? O evangelho é simples, querido. O evangelho é simples. A simplicidade do evangelho me leva a crer, a confiar na palavra do Senhor. Mas essa frase de Jesus para Nicodemos deu um nó na sua cabeça. Se você assistiu, ou quando você assistir o clipezinho lá do The Chosen, você vai ver que Nicodemos ele começa a entrar numa crise. Como pode acontecer isso? Como pode um homem voltar para o ventre da sua mãe? Como pode acontecer isso? E Jesus vai explicando ali para Nicodemos, e no texto nos fala isso. Lá em João 3, versículo 4 e 5, o terceiro ponto que nós precisamos assimilar na nossa caminhada, queridos, nesse encontro, é entrar na dimensão do Espírito. Quando Jesus fala com eles, olha, você tem que nascer de novo, ele começou a entender do modo físico, carnal. E a Bíblia nos desafia, queridos, a entrar no modo espiritual. Amém? Quando você está lendo a Bíblia, você tem que entender de uma maneira espiritual. Quando você está na igreja, amém? Numa conversa com seu irmão. Se não for no modo espiritual, você sempre vai levar para o lado carnal. Esse é o grande problema. Levar o nosso encontro para o lado carnal. Pastor Eibiúba, ele compartilha, quando ele diz assim, olha, a ninguém vereis segundo a carne. A ninguém você vai ver segundo a carne, mas pelo Espírito. A ninguém, você não pode relacionar, ter um encontro e apenas tentar decifrar ou compartilhar esse encontro com os olhos da carne, com a visão da carne. Jesus ele fala com Nicodemos, você tem que voltar, nascer de novo, mas você precisa aprender a entrar na dimensão do Espírito. Amém, queridos? A vida cristã, ela é vivida no Espírito. Amém? Não dá para viver a vida cristã na carne, resolver na carne. Não dá, não tem jeito. Não funciona, eu preciso aprender a caminhar a minha vida no Espírito. Então, quando Jesus começa a conversa com Nicodemos, ele estava levando Nicodemos para o Espírito. O mestre, o sábio, o homem cheio de inteligência, cheio de sabedoria, Jesus vai quebrando e vai levando para o Espírito. Muitas vezes Deus faz isso conosco, queridos. Muitas vezes Deus faz isso conosco. Deus nos leva a entender as coisas pelo Espírito. Não é pela carne, não é na nossa sabedoria, não é na nossa altivez, não. É pelo Espírito de Deus. A Bíblia fala, onde há o Espírito, aí a liberdade. A liberdade de entender que eu preciso ser como uma criança. Eu preciso ser como uma criança. Olha aí, João 3, 4 e 5, o que diz? Perguntou-lhe Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe. Ele disse, se esse for o meu caso, eu estou perdido, porque minha mãe já morreu. No videozinho você vai ver isso. Entrar no ventre de sua mãe e renascer? Respondeu-lhe Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Não existe um atalho para entrar no reino de Deus. Não existe outro caminho. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho senão nascer de novo.
a religiosidade, o tempo que eu tenho de igreja e tudo que eu já sei, já li a Bíblia várias vezes. Não adianta se você não nascer da água e do Espírito. Certa vez um senhor me perguntou, olha, eu já li a Bíblia toda, estudando, e eu não entendo certas coisas. Eu disse, só pelo Espírito. Aí complicou mais a cabeça de correr. Só pelo Espírito. Ele muito religioso e tentando entender a Bíblia, e ele diz, olha, eu não compreendo, não entendo o que a Bíblia está dizendo. Eu leio, anoto, escrevo, mas eu não compreendo. Eu disse para ele, fecha a Bíblia e peça ao Espírito Santo para te revelar aquilo que você está lendo. Senão, queridos, a gente entra num arrazoamento tão grande na nossa caminhada que a gente começa a duvidar daquilo que a Bíblia diz. Não acredita. Essa semana eu estava em um momento ali de oração, estava pensando, a Bíblia não fala que Deus põe rei e tira rei? Governante não é Deus que põe e tira? Então, se Deus colocar um que eu não gosto, e aí? Como é que fica o meu coração com Deus? Não é? Como é que fica? Ah, não gostei. Ó, Deus, esse aí eu não quero, não. Como é que fica? Deus põe, Deus tira. Ah, não, mas isso aí tem um contexto. É verdade, tem um contexto. Contexto bíblico. E ou eu me encaixo no contexto bíblico, ou eu vou ficar me arrazoando. Ah, não, esse eu não aceito. Ah, Quando a Bíblia fala assim, na oração, que eu preciso aprender a orar segundo a vontade de Deus, pronto, queridos. Eu não vou perder tempo ficar discutindo opinião. Não perco tempo. Já passou isso na minha vida, graças a Deus. Não perco tempo. Agora, eu preciso aprender a confiar em Deus. Quem no dia 30 assumiu o governo do nosso país, Deus, seja feita a tua vontade. Pronto. E pronto. Não vou sofrer, não vou ter que tomar Rivotril por causa disso, não vou ter que perder noite, não vou ter que tomar. Entende? Porque é bíblico. Certa vez uma mulher questionou a gente, lá em Três Lagoas, ela disse o seguinte, olha, eu posso ter ciúme. E o pastor falou assim, não, você não pode ter ciúme. Não, mas está escrito na Bíblia que o Senhor tem ciúmes da gente. Ele falou, olha, presta atenção no que você está falando. Ele falou, está escrito na Bíblia também que Deus nos chama de ovelha. Você come capim? Acabou a conversa. Não, mas é porque está escrito na Bíblia, tem um monte de coisa escrita na Bíblia. Ou eu entro numa visão espiritual, queridos. A Bíblia diz assim, olha, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Eu preciso entender, nesse encontro com o Senhor, é um encontro diário, que a minha vida é uma vida espiritual. O Evangelho, queridos, ele não é carnal. Não conseguimos associar o Evangelho à carne. Ah, não, mas é porque eu penso assim. Pode pensar do jeito que você quiser, não tem problema. Mas o Evangelho, ele é espiritual. Ele é espiritual. Quando Nicodemos, cheio de argumento, Jesus quebrou Nicodemos. Ô, Nicodemos, tem que nascer de novo. Você tem que... Ah, não, mas... Você tem que nascer de novo, Nicodemos. Começa a entender as coisas de uma maneira espiritual. Quarto ponto aí. Renuncie à religiosidade e superficialidade. Renuncie. Abra mão. Nicodemos, você precisa abrir mão da sua religiosidade. Mas e o meu tempo? Eu acho muito legal no vídeo que Jesus fala com ele assim, ó, larga tudo que você tem e vem seguir a gente. Amanhã nós vamos para Cafarnaum. Vem seguir a gente, junta com o nosso grupo. Ele, o quê? Eu? Ir para o ser seu discípulo? Ele, faça isso. Eu fiquei imaginando, gente, que dificuldade para Nicodemos. Largar toda a lei, largar todo o sinédrio ali, todo aquele grupo e falar assim, agora eu vou seguir Jesus. Vou me tornar um dele. Aí Jesus falou para ele assim, eu entendo você. Seu tempo, sua tradição. Renunciar a isso é muito difícil. Às vezes, queridos, renunciar coisas na nossa vida se torna muito difícil. E a gente então parte para viver um evangelho na superficialidade. Não aprofunda. Tem tempo de oração? Não tenho, só estou na superficialidade.
Tem revelação de Deus? Não, estou só na superficialidade. Tem experiências com Deus? Não. O que Deus falou com você no encontro? Não, estou só na superficialidade. E aí vai vivendo uma vida de superficialidade. Nicodemos achando que Jesus, na conversa no vídeo, você vai ver isso, achando que Jesus ia resolver o problema deles político. Depois você assiste, muito interessante. Muito interessante. Nicodemos achando que Jesus ia ser o rei, que ia resolver, que ia tirá-los de Roma. Ia tirá-los de Roma. Jesus, não, meu reino não é desse lugar, não é desse mundo, não, senhor. Não é desse mundo. Às vezes a gente quer um Deus que resolva os problemas dessa terra. Não tem jeito. Sabe qual o problema que Deus ia resolver através de Jesus Cristo? Pecado. Diga para a pessoa que está do seu lado aí, pecado. Este é o problema que Deus ia resolver. Deus não vem através de Jesus resolver problema político. E quando nós nos envolvemos nisso, nós estamos perdendo o nosso tempo. Deus não vem resolver se você gosta de azul ou de branco, ou de preto, ou de vermelho. Deus não vem entrar nessa questão, se a moda tem que ser assim, se a moda tem que ser desse jeito. Deus não entra nisso. Deus não veio, queridos, para resolver os prazeres da nossa carne, da nossa vontade. Deus não veio para isso. Ele veio para fazer a vontade dele, então não seria Deus. Entende? Então ele não seria Deus. Ah, mas e a maldade, tanta coisa acontecendo? O homem planta, o homem colhe. E o homem resolve. Agora, o problema do pecado, que não tem um homem para resolver, está em Cristo Jesus, a solução. Ele fala para Nicodemos, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. O reino que Deus fala, queridos, não é um reino terreno, humano. O reino que Deus fala é espiritual. Por isso eu preciso entrar na dimensão espiritual. Não perder meu tempo vivendo na carne e me debatendo na carne, que não resolve. Amém? Estamos juntos? Renuncie à religiosidade e à superficialidade. Eu não posso aceitar na minha caminhada me tornar um religioso. E eu também não posso aceitar viver uma superficialidade. Olha que interessante, Jesus disse aí, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Quanto tempo você tem e você não consegue entender as coisas que eu estou te falando, as coisas do reino? Entenda o propósito da vida de Jesus. Entenda o propósito. Amados, no encontro com o Senhor, você tem que entender o que Deus está falando com você. E o propósito da vida do Senhor é salvação. Diga para o seu irmão, salvação. Salvação. Deus não veio para nos dar uma vida legal, bacana, resolvida, de tudo. Deus não veio para fazer isso. Ele veio para trazer a cada um de nós salvação. Amém? Esse é o plano de Deus, trazer salvação, porque em nenhum outro nome há salvação, que não seja em Cristo Jesus. Deus não veio para resolver os nossos desejos, saciar os nossos desejos. Ah, não, Deus, hoje eu quero comer caviar. Ah, não, hoje eu quero comer risoto de camarão. Olha aí, Deus não veio para fazer isso, a minha vontade, os meus agrados. Ah, não, Deus fez um agrado para mim. Gente, que evangelho. Deus não veio para isso, queridos. Ele veio para trazer salvação. Amém? E, infelizmente, o ser humano ele não consegue entender isso. Muitas vezes, um prazer da carne é melhor do que a salvação. Não consegue valorizar o que Cristo fez. E aí se entrega a um prazer da carne, a uma vontade da carne. Ah, eu gosto tanto disso, eu tenho direito de ser feliz, né? Então eu gosto tanto disso. O plano de Deus, o propósito de Deus, e o propósito de Deus no nosso encontro é salvação. Amém? Se nós pedíssemos mais o Senhor, Senhor, que nesse nosso encontro resulte em salvação. Deus revelaria a cada um de nós o que falar, o que dizer com as pessoas do nosso trabalho. O que dizer? O que falar? E o propósito dele é
salvação. Lá em João 3, 15 e 16 diz assim: para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Esse é o propósito de Deus. E o verso 16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não, mas tenha o quê? A vida eterna. Olha o propósito, queridos, do nosso encontro com o Senhor. Nós vamos domingo à igreja, porque tem uma palavra assim muito motivacional, muito legal para mim, e é isso que eu quero. O propósito não é esse. O propósito é salvação, vida eterna. Creia no Evangelho que traz salvação e não condenação. Creia no Evangelho. O Evangelho do Senhor traz salvação. Preciso crer. Nesse encontro com o Senhor, eu preciso crer que tem salvação. Eu não sou juiz. E acredito que você também não seja. Amém? O Evangelho não é para nos tornar juízes. Isso está bom, isso não está, isso pode, isso... Não, o Evangelho não é para isso. O Evangelho é para apontar salvação em Cristo Jesus. Amém? Salvação. Se o Evangelho que eu trago na minha vida é só condenação, não serve. Não serve, queridos. Me torno um fariseu, me torno um mestre da lei. Jesus ele bate num ponto aqui muito interessante com Nicodemos. Ele falou: olha, o Evangelho ele não é para condenação. Porque na lei dos fariseus só havia condenação. Acrescentou-se à lei só condenação. Olha o que diz a Bíblia. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que ele fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Olha que interessante, versículo 18 aí. O Evangelho é para salvação. Às vezes deixamos de pregar o Evangelho para determinadas pessoas porque já condenamos essas pessoas. Elas não merecem o Evangelho. Nos tornamos o quê? Juízes. Juízes. O Evangelho é para salvação de todo aquele que nele crê. Aquele que você entende que não merece, o Evangelho é para este. O Evangelho é para este. O Evangelho é para o perdido. O Evangelho é para aquele que está afastado de Deus, está longe de Deus, blasfemando contra o nome de Deus. O Evangelho é para ele. Olha a conversão de Paulo. Paulo era um perseguidor da igreja. Paulo era um homem que estava prendendo as pessoas, matando pessoas. Este era Paulo. Deus fala assim: ele será para mim um instrumento. Amém, queridos? Um instrumento nas minhas mãos. Um instrumento de salvação. Mergulhe um pouquinho sobre a vida de Paulo. Lê as cartas de Paulo, você vai entender um pouquinho da conversão, lá em Atos 9, da vida deste homem. A conversão de Saulo, um perseguidor da igreja que tem um encontro com o Senhor e tem uma revelação do propósito desse encontro. Ele vai entender o quanto importa sofrer pelo meu nome. E Paulo entendeu isso. Olha, se o apóstolo Paulo, no encontro com Jesus, recebe uma palavra motivacional dessa, você vai morrer pelo Evangelho? Gente, quem somos nós para querer uma vida boa, regalada, um governo do meu jeito, da minha maneira, tem que ser o meu, que se não servir, se não for, não serve. Creia na esperança da vida eterna. O Evangelho ele traz esperança para o nosso coração de um dia estar no céu com o Senhor. Amém? O Evangelho gera isso no nosso coração. A conversa de Jesus com Nicodemos desembocou na vida eterna. O nosso encontro com o Senhor não é para resolver problemas dessa terra, carnais. O nosso encontro com o Senhor é para apontar para a vida eterna. Muitas vezes o encontro tem sido frustrado e a gente sai assim meio que, poxa, eu queria ouvir umas coisas assim diferentes,
sai frustrado, é porque nosso coração não está lá na vida eterna. Nosso coração está na terra. Resolver problemas dessa terra. Olha o que diz a Bíblia em João 3,36. João 3,36, o último versículo de João 3. Olha o que diz aí. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quando a gente fala assim, vida eterna, os nossos olhos devem lacrimejar. Quando falamos de eternidade, tem que mexer com o nosso coração. Eu não posso pensar na eternidade assim, é eternidade. Não tem como. É logo ali, né? Não tem como, eu preciso entender, a eternidade é algo que foi conquistado com o sacrifício do Filho de Deus, pelo meu coração. Eternidade é algo que está no coração de Deus, que Deus preparou. Eternidade está no coração dos anjos, eles anseiam para que um dia toda a terra seja redimida pelo Senhor. A eternidade está na palavra, então a eternidade tem que estar no meu coração. Eclesiastes fala, Deus plantou no coração do homem a eternidade. Esse não entendeu, não compreendeu, se perdeu em vários caminhos, não entendeu a eternidade. Vive tão preso no tempo de hoje que não compreendeu a eternidade. Eu preciso entender a eternidade, queridos. Eu preciso crer na eternidade. Mais do que entender, eu preciso crer na eternidade. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Creia no Filho de Deus. Desfrute da vida eterna. O Evangelho real é lugar de encontro. Todos os dias é lugar de supere suas barreiras. Seja simples, como uma criança. Amém? Busque o espiritual. Eu tenho que resolver os meus problemas carnais. Busque o espiritual. Deixe a religiosidade. Eu tenho que fazer isso e aquilo, porque eu tenho que cumprir um propósito. Que o estar aqui aos domingos não seja religiosidade para você, seja um prazer para você. Que abrir a Bíblia e ler a Bíblia, que não seja algo mecânico, religioso, mas que seja um prazer para você. Que dobrar o joelho não seja algo que você tem que fazer, mas que dobrar o joelho seja algo assim, tão especial na sua vida, que você perde-se no tempo, perde-se na oração. Encontre o propósito. É o quinto ponto, encontre o propósito. A sua vida tem um propósito, encontre o propósito. Vida eterna, salvação, encontre o propósito. Vida eterna. O Evangelho ele é renúncia. O Evangelho é se tornar como criança. O Evangelho é você confessar pecado. Confessou pecado. Oh Deus, miserável homem que sou. Oh Deus, olha que imundícia que está aqui, me perdoa, porque o Senhor veio para resolver isso. Qual foi a última vez que você dobrou o seu joelho ali e falando com Deus, falou, Deus, me perdoa. Não, mas eu sou mestre, eu já sou tão sábio que eu nem preciso mais confessar pecado. Misericórdia. Renuncia a isso, rejeita isso. Creia no Evangelho real de confissão de pecado. Você vai se deparar constantemente na Bíblia sobre confissão de pecado, arrependimento, renúncia. Constantemente. O Evangelho ele tem que produzir isso na minha vida. Um Evangelho que produz só, vamos lá e tal. Esse não dura muito, não. Porque os embates da vida vêm, as lutas da vida vêm, as batalhas vêm. Os pecados, escute isso comigo aqui, os pecados também vêm. Entende? Os pecados também vêm. E é aí que a gente tem o real Evangelho. E o último ponto aí, tenha esperança. Pastor, mas eu tenho esperança. A vida eterna está ali, bem próximo, daquele que crê. Diga para o seu irmão, creia. Creia. Não, mas a vida eterna está bem ali. Apenas creia.
Creia, 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 creia. Eu creio que tudo é possível. Amém? Que todos os dias, mas não vai dar certo, e não vai ter jeito, e agora, como é que vai ser? Eu creio, Senhor, que tem uma vida eterna para mim. Quando você olha para uma pessoa enferma, querido, e você pensa na vida eterna, você ora com fé. Com fé. Às vezes você olha para uma situação que você fala assim, Deus, o que gera esperança no seu coração? A vida eterna. Deus, quero ver esse meu irmão com o Senhor. Vou ficar em pé. Se você lembra de alguém agora que está enfermo, está preso nos vícios, alguém que está longe do Senhor, faz a sua oração agora, no seu lugar, de uma maneira assim, com fé. Com fé. Deus, eu creio que o Senhor tem poder para mudar, para transformar, para operar, Deus, na vida dessa pessoa.